Grum ele trabalha essa questão da visão que nós temos, às vezes, do campo do outro, né, daquilo que o outro tem, e faz a gente perceber que essa visão que às vezes nós temos daquilo que os outros têm, nem sempre vai nos ajudar a conseguir valorizar e amar e cuidar daquilo que nós temos, né? E aí nós vamos agora meditar a parábola que Grum ele trabalha nessa passagem bíblica, né? O que Grum ele quer fazer através da parábola de Jesus, tentando destacar e tentando trazer também as palavras de Jesus que são importantes para nossa live também. Né? Então a passagem bíblica está lá em Lucas, no capítulo 14, do versículo 28 ao 30, que diz assim: Pois quem de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa e ver se tem meios para acabá-la? Caso contrário, tendo posto os alicerces e não podendo terminar, todos os que virem zombarão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde terminar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, nessa parábola, Jesus ele traz a imagem da torre. E essa imagem da torre ela é extremamente importante para a nossa reflexão de hoje. Porque se nós formos analisar, eu até inclusive te convido da sua casa aí a perceber uma torre, né, onde ela está alicerçada no terreno, né, na terra, e nós temos aí uma torre, sei lá, de 10, 15 metros, onde ela aponta, ela começa na terra, né, ou seja, ela está alicerçada na terra, porém ela aponta sempre para o céu. Ou seja, ela aponta sempre para a plenitude. A plenitude do ser humano é o céu. A plenitude do ser humano é a transcendência à espiritualidade, né? Sempre para o alto. E, inclusive, também tem esse significado, né? De nós estarmos com a nossa vida sempre apontadas para a eternidade, para o céu. Então, é importante perceber, dentro dessa perspectiva da torre, que ela está afincada, ela está alicerçada na terra, mas ela sempre aponta para o céu, ela sempre aponta para a completude do ser humano. E esse é o convite que Grum ele quer trazer para nós, para que a nossa vida, ela esteja sendo apontada para a plenitude do ser humano. Ou seja, Deus nos criou para sermos completos junto com Ele. Isso não significa que você se basta a si mesmo, não. Porque nós sempre vamos precisar do outro para nos completar também. Né? Até porque Deus fez o homem e a mulher para que ambos se completem, né? Para que ambos, um seja carne do outro. Né? Mas dentro dessa perspectiva, nós sabemos bem que nós conseguimos ter essa completude à medida em que nós conseguimos trabalhar a nossa humanidade. E esse é um convite também principal aí do livro de Grum, né? O Jesus como terapeuta, para que nós estejamos mais completos, mais inteiros de nós mesmos. Então, essa imagem da torre, ela simboliza os alicerces, primeiramente os alicerces onde nós estamos cultivando a nossa vida e para onde a nossa vida está apontando. Se é para o céu, se é para a completude ou se é para aquilo que está no terreno, né? Para aquilo que está na terra propriamente. Então, assim, através dessa parábola, Jesus ele quer nos convidar a olhar para onde, quais são os materiais que nós estamos utilizando para construir a nossa torre. Lembrando que essa torre, ela tem espaço para muitos quartos, né? Inclusive, assim, eu fico imaginando, né, dentro da torre como que deve ser, né? A torre ela é formada em círculo, né? Ou seja, tem sempre um espaço aqui no meio onde você consegue construir os seus quartos. E eu imagino dentro dessa torre, cada quarto em um andar, né, onde nós conseguimos
elencar, trazer para cada quarto cada estrutura da nossa vida, né? Ou seja, a estrutura espiritual dentro de um quarto, no primeiro andar, vamos assim dizendo. No segundo andar nós temos a estrutura, o quarto da família, que é uma estrutura extremamente importante para nós. No terceiro andar nós temos o quarto da nossa profissão, né? Do profissionalismo que que nós temos. No quinto andar nós temos o quarto do convívio social, ou seja, das pessoas que nós convivemos, né? No sexto andar nós temos a dimensão da nossa saúde, da nossa vida, ou seja, nós temos um quarto separado dentro dessa torre, onde nós conseguimos cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa estrutura física, né? E no sétimo andar nós temos aí a estrutura do conhecimento, né? A estrutura onde nós conseguimos trabalhar a capacidade intelectual que cada ser humano tem dentro de si. E que por vezes tem muitas pessoas que se consideram até mesmo burras, né? Quando na verdade isso é uma grande mentira que a sua própria mente conta para você, né? Na verdade você tem uma capacidade intelectual extraordinária, mas que por muitas vezes esse juiz interior que vive aqui dentro de você acaba te acusando de coisas que, se você for ver, olhar bem, não falam da realidade, né? Então nós temos essas 7 dimensões da nossa vida, essas 7 dimensões que acompanham a gente, né? E que nós somos convidados a cuidar dessas 7 dimensões para que nós estejamos cada vez mais integrados em nós mesmos. Existe dentro dessa torre um lugar que é guardado, um quarto, vamos assim dizer, que é reservado especialmente para o cuidado consigo mesmo. Um quarto onde eu consiga encontrar comigo mesmo todos os dias. Onde eu consigo pensar, onde eu consigo refletir como eu estou vivendo a minha vida, onde eu consigo curtir a mim mesmo, curtir a minha presença, que isso é extremamente importante para o autoconhecimento também. Dentro dessa torre, uma das formas que Grum ele tem de interpretar essa passagem bíblica, essa parábola, um dos convites assim principais que eu percebo desse tópico do livro é: quais são os materiais que nós estamos utilizando para construir a nossa torre? E o que seria a nossa torre? A construção da nossa vida, a construção da nossa integridade, a construção da nossa completude. Quais são os materiais que nós estamos utilizando? Quais são, vamos assim dizer, de maneira figurativa, quais são os cimentos, quais são os tijolos que nós estamos utilizando para construir a nossa torre? E Grum ele traz no livro que os materiais que nós utilizamos para construir essa torre é a nossa própria história, é a nossa biografia. E o que seria, Moisés, essa biografia? A biografia são os acontecimentos, são os fatos, são as coisas que aconteceram comigo, né? E aí ele se utiliza dessa figura, dessa imagem da torre, para trazer justamente isso. Quais são os materiais que nós estamos utilizando para construir a nossa vida, para construir a nossa completude? Porque, por vezes, nós construímos os alicerces da nossa vida, nós construímos a nossa vida não em si mesmo, não a partir da nossa própria história, mas a partir daquilo que o outro tem. E é justamente aqui que encontra as nossas ilusões, porque nós utilizamos materiais, por vezes, equivocados. Os materiais para construir a nossa vida, a nossa completude, por vezes eles não estão em nós, mas estão naquilo que os outros constroem. E é importante perceber isso porque isso assim é tão claro, gente, é tão claro na nossa sociedade. Se nós, por exemplo, formos olhar para alguns adolescentes, alguns jovens que nós temos hoje, nós conseguimos perceber a galera olhando, por exemplo, para a vida
dos cantores de funk, dos funkeiros, dos MCs, né? Eu já tive muitos amigos que ainda hoje são assim, né? Os caras olham para os vídeos que eles têm lá no Condzilla, por exemplo, aquele canal bem famoso do YouTube, né? Onde os caras postam vídeos com aquelas motonas, com aquelas mulheres, com a vida de luxo que eles têm. Com uma vida de sucesso, né? Com uma vida de como se fosse a integração dessas pessoas e esses adolescentes, esses jovens vendo a vida de prazer, a vida de gozo que essas pessoas têm, eles falam, cara, eu quero isso para minha vida. Eu quero construir a minha vida também da mesma coisa que esse cara tem, da forma como esse cara vive. O estilo de vida que esse cara tem, se esse cara é tão feliz assim, que tá sempre postando coisas no YouTube, no Instagram, ele tem uma popularidade, muita gente segue esse cara, pô, eu quero isso pra mim também. Ou seja, essa pessoa ela vai começando a alicerçar a sua vida, não na sua própria realidade, mas nas ilusões daquilo que ele vê no YouTube, através das redes sociais, ou seja, enfim, nos meios de comunicação. Ele pauta a sua vida, as pessoas pautam por vezes a vida não naquilo que eles têm, mas naquilo que os outros têm. Não obstante, é importante também lembrar das pessoas que às vezes, dentro de relacionamentos, acaba projetando no outro expectativas que não cabem ao outro realizá-las, sabe? Às vezes dentro de relacionamentos, dentro de casamento propriamente, ou até mesmo no namoro, a mulher, né, a namorada, ou o homem ou a mulher, acabam projetando uma imagem de um namorado perfeito que por vezes não se adere à pessoa que está do seu lado, né? O quanto isso é frustrante, né? Inclusive a gente fala também sobre a questão de você projetar no outro um amor que não é correspondido, né? Essa questão de projetar no outro um amor que não é correspondido é justamente esse movimento que nós fazemos de olhar, de valorizar aquilo que o outro tem de bom e não perceber aquilo que existe dentro de si. É esse o convite que Grum ele quer fazer para nós. Aonde a sua vida está pautada, aonde a sua vida está alicerçada, de onde você está tirando os materiais da sua torre, que é a sua completude, para fazer com que ela esteja cada vez mais alta. Da onde você tira esses materiais? É através da vida dos outros, é através daquilo que o outro tem para te oferecer? Ou é a partir de materiais que você constrói de si mesmo, da sua estrutura humana, da sua estrutura histórica, da sua própria biografia? Galera, nós estamos falando aqui de coisas que até mesmo eu, enquanto ser humano, também faço. Eu falo para vocês, mas eu me revisto dessas palavras porque é muito fácil a gente tender para essa dimensão da ilusão. Algumas pessoas, vamos assim dizer, algumas pessoas não são mais realistas do que ilusórias, né? São mais realistas do que ideais, vamos assim dizendo. Tem outras pessoas que têm mais assim essa perspectiva de ser ilusória, de viver, vamos assim dizer, de viver no mundo da lua, né? E que tem dificuldade de se estruturar na realidade, né? De pautar a sua vida naquilo que é real. Então, nós estamos aqui refletindo duas perspectivas de vida, né? A perspectiva de vida daquele que é mais pautado na realidade e que às vezes falta um ideal que consiga projetar ele para a vida futura, né? Que consiga fazer com que ele tenha um ideal onde ele consiga realizar as suas atitudes na perspectiva dos sonhos que a pessoa tem. Mas também tem aqueles que vivem sempre nos sonhos, nos ideais, nos projetos e que às vezes têm dificuldade de colocar em prática atitudes que possam levá-lo a realizar os seus planos, os seus sonhos, os seus ideais, vamos assim dizendo, né? Então, eu percebo que essa passagem, que o dia de hoje, que é a reflexão de hoje, ela é muito voltada para aqueles que têm dificuldade de sair do mundo das ideias, de sair do mundo ideal
e de vir para o mundo da realidade, né? Porque é justamente este tipo de pessoa, esse tipo de personalidade, né? Que por vezes tem dificuldade de estabelecer uma paz interior dentro de si, de modo a se contentar e estar feliz com aquilo que tem. De pautar a sua vida em coisas que são concretas, que são possíveis de ser feitas. E eu quero pausar um pouquinho a minha reflexão para fazer você refletir também dentro da sua casa, aonde está pautada a sua vida? Você que é essa torre, essa figura, né, que Jesus traz na sua parábola. Nós somos essa torre, onde nós sempre nos encaminhamos para a completude, para a realização pessoal. Aonde está pautada a sua vida? Aonde está alicerçada? Haja vista que, para que essa torre consiga cada vez ser, né? Para que essa torre consiga ser cada vez maior, ela precisa estar alicerçada na terra cada vez também mais profundo, né? Então, se nós estamos querendo construir uma torre de 10 metros, nós precisamos estar estruturados, alicerçados 10 metros para baixo da terra, para que quando bater o vento, para que quando bater as tempestades, essa torre tenha força, tenha propriedade para conseguir se sustentar.